a lei espiritual do dinheiro que sempre funcionou desde Gênesis a Apocalipse. Vamos falar hoje e vamos explicar por que ela continua produzindo resultados extraordinários mesmo em tempos de grandes crises. Existe uma lei espiritual sobre o dinheiro e essa lei não depende de economia ou de como está o país. Ela também não depende de governo, não depende da inflação e não depende de sorte. E ela sempre funcionou, desde Gênesis até o Apocalipse. Muitos oram por prosperidade, mas ignoram essa lei. Outros jejuam, clamam, fazem campanhas, mas continuam vivendo ciclos de escassez interminável, dívidas e medos financeiros. E não é porque Deus não quer prosperar, é porque Deus não negocia seus princípios. E hoje você vai entender essa lei espiritual do dinheiro que funciona até hoje, porque ela nunca falhou. E o que precisa mudar dentro de você para que ela comece a operar novamente. Ou operar até que enfim, se nunca operou. Em Provérbios 21:5 fala: os planos do diligente conduzem à fartura. Repare bem nessa frase. Os planos do diligente conduzem à fartura. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Então vamos começar a falar sobre qual que é essa lei que sempre funcionou. Deus nunca foi contra o dinheiro, mas Deus é contra o espírito errado. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Repare bem que não é o dinheiro, mas o amor ponhado no lugar errado. O amor ao dinheiro. A Bíblia nunca tratou o dinheiro como algo mau, algo ruim. Só que ele trata o amor ao dinheiro como a raiz de todos os males. O problema não é possuir recursos, o problema é quando os recursos possuem você. Abraão foi rico, Isaac prosperou em tempos de fome, José administrou a maior economia do mundo antigo. E Salomão foi o homem mais rico da sua geração. Todos eles prosperaram, porque se alinharam a essas leis espirituais, aos princípios espirituais. Não porque correram atrás do dinheiro, mas porque se alinharam com o princípio divino. E o dinheiro ele segue princípios. Ele não segue as emoções. A lei espiritual central do dinheiro. Aqui está a lei central, a lei que governa todas as outras leis sobre dinheiro. Preste bem atenção. Dinheiro segue responsabilidade espiritual. Deus nunca libera recursos onde não há governo. Ele nunca entrega provisão a quem não sabe administrar. A Bíblia é muito clara. Jesus foi claro em Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Vemos nas parábolas dos talentos, quem tinha, mais lhe foi dado. E quem quase não tinha, tinha pouco, até o que tinha lhe foi tirado. Está dizendo que a pessoa que administra bem, aumenta os seus recursos. Essa lei ela é muito profunda, mas é simples de aprender. Antes de Deus liberar mais recursos, Ele vai testar como você está cuidando o que você já tem. Muitos pedem aumento, mas não controlam os seus gastos, não honram os seus compromissos, não planejam
o que fazer com o dinheiro e não devolvem o que é de Deus e não sabem dizer não. Deus não multiplica desorganização. Ele não unge irresponsabilidade. Porque o dinheiro some mesmo quando entra. O dinheiro entra, até entra, e às vezes entra bastante. Às vezes pessoas que recebem pouco prosperam e pessoas que recebem muito vivem endividados. E a Bíblia, ela revela algo muito forte sobre esse princípio. Assim como a perdiz que choca ovos que ela não pôs, assim é quem ajunta riquezas injustamente. Jeremias 17:11. Então, enriquecer injustamente também vai trazer desgraça. Há pessoas que até ganham bem, recebem muitas oportunidades, têm muitas portas abertas, mas o dinheiro simplesmente escorre pelos dedos. Isso não é azar, é falta de alinhamento espiritual com o Senhor. Quando o dinheiro não encontra princípios, ordem, honra, propósito, o dinheiro simplesmente vai embora. A primeira expressão da lei é a honra. Nenhuma lei financeira funciona sem honra. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todas as tuas rendas. Provérbios 3:9. Honrar não é dar o que sobra, é reconhecer quem é a fonte. E quando você honra, você quebra o espírito da escassez. Você reconhece a autoridade espiritual e você alinha sua casa aos céus. O dízimo, ele não é um imposto. Ele é princípio de governo espiritual. Quem não honra, trabalha muito, vive cansado, nunca vê descanso financeiro. A lei da semeadura, essa também nunca falha. Deus estabeleceu essa lei antes da queda. Enquanto a terra durar, haverá sementeira e colheita. Gênesis 8:22. Tudo no reino funciona por sementes. Palavras são sementes, você colhe o que fala. Atitudes são sementes, você colhe os resultados do que você faz hoje. E dinheiro também são sementes. Quem come todas as suas sementes, mata o próprio futuro. Quem semeia pouco, pouco também colherá. 2 Coríntios 9:6. Não se trata de valor financeiro, se trata de consequências espirituais. O trabalho, ele é espiritual e a preguiça também é. A Bíblia é direta. O que não quer trabalhar, também não coma. 2 Tessalonicenses 3:10. Fé não substitui a diligência. Oração não anula responsabilidade. Deus prospera. Deus prospera quem trabalha, Deus prospera quem se aperfeiçoa, quem estuda, quem aprende, quem administra bem. Então não existe prosperidade bíblica sem esforço honesto. E o dinheiro, ele também revela o que há no coração. Jesus ensinou esse princípio em Mateus 6:21. Onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Então o dinheiro, ele expõe as suas prioridades, ele expõe os seus medos, ele expõe os seus ídolos ocultos. Quem é governado pelo medo retém mais do que deve, se torna uma pessoa avarenta, se fecha,
vive ansioso. Quem é governado por Deus, confia, planeja e obedece. E por que Deus atrasa a prosperidade para algumas pessoas? Porque a prosperidade sem a maturidade destrói famílias, afasta as pessoas de Deus, cria o orgulho, o ego muito inflado e gera idolatrias. O coração orgulhoso, ele precede toda a queda. Provérbios 16, 18. O atraso muitas vezes é uma proteção. Deus não está negando. Ele está preparando você para sustentar o que pediu. Então, como atravessar essa lei na prática? É a lei da mordomia. Organize o que você já tem, honre a Deus com a sua fidelidade, pare de gastar por emoções, aprenda a administrar, semeie com propósito, trabalhe com excelência. Confie mais em Deus do que no seu dinheiro. Buscai primeiro o reino de Deus. Mateus 6,33. O dinheiro não é o alvo da sua vida. O dinheiro é a consequência. E agora no final vamos fazer as declarações. Deus não quer apenas te dar dinheiro, irmãos e irmãs. Ele quer te dar governo. Porque quando você governa, o dinheiro não te domina mais. A escassez não te controla mais. O medo não te paralisa mais. A lei espiritual do dinheiro, ela continua funcionando. E a pergunta-chave é: você está alinhado com essa lei? Responda essa pergunta para você mesmo. A lei espiritual da mordomia, do governar bem, do gerenciar bem, cada centavo que você recebe, cada real que você recebe, cada dinheiro que entra na sua mão, você sabe administrar bem? Terminando essa mensagem de hoje, me diga aí nos comentários o que você aprendeu, porque eu tenho amado fazer esses estudos, tenho amado compartilhar esses estudos com vocês. Fique com essa palavra, com essa mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém.